Obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia que o Senhor fez, estamos felizes por Ele. Obrigado pela Tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. Obrigado pelo Teu favor e pelas Tuas misericórdias que não têm fim, se renovam a cada manhã. Pela Tua fidelidade que se estende até os céus, como alto é os céus, assim é fiel o Senhor para conosco, Teus filhos. E Tu tens cuidado de nós em coisas que nem sabemos que precisamos. E Tu nos tem dado a provisão, o suprimento. Então tem sido tão bom, tão bondoso, tão fiel para conosco, tão misericordioso. E estamos aqui hoje para expressar a nossa gratidão. O que daremos ao Senhor em troca de todos os seus benefícios para conosco. Hoje estamos aqui para dizer muito obrigado. Obrigado pela vida. Tantos sucumbiram, tantos declinaram durante essa pandemia. Tantos foram ceifados e levados. E estamos aqui saudáveis, fortes, firmes, estamos vivos. Obrigado porque tantos apostataram, Senhor, perderam a fé, se macularam, se mancharam, se amarguraram, se decepcionaram e hoje estão enfileirados nas hordas dos que se justificam e encontram motivos. Como diz a Tua palavra, bem-aventurado é aquele que não encontra em mim motivo de tropeço. Essa é a pedra que os construtores rejeitaram, que veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Aquele que cair sobre ela será feito em pedaços. Aquele sobre quem ela cair se tornará pó. Senhor, Tu és a rocha eterna, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que enche toda a terra, sem, contudo, antes fazer tudo pó. E faz pó hoje as resistências, faz virar pó hoje os inimigos que marcham contra nós, faz virar pó hoje as adversidades e as oposições, aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer, faz virar pó hoje o Leviatã que tenta, Senhor, se levantar e se erguer contra as liberdades individuais em Brasília, no Brasil, em São Paulo, nas nações. Vai hoje, faz virar pó os demônios domésticos que lutam contra a nossa linhagem familiar, faz virar pó hoje todos os esforços do inimigo contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra os nossos casamentos, contra os nossos filhos, faz virar pó toda oposição financeira, econômica, faz virar pó hoje, rocha eterna, pedra angular, Jesus, autor da vida, Criador, excelso, maravilhoso, Teu nome é santo, poderoso, glorioso, El Olam, El Elyon, El Shaddai, Yeshua, Hamashia, faz virar pó os Teus inimigos, quebra, Senhor, como o oleiro quebra o vaso com cetro de ferro, governa sobre as nações e sobre os povos, reina, Senhor, sejam dispersos os Teus inimigos, venha o Teu governo, faça-se aqui na terra como no céu. Celebramos o Teu nome, levante as suas mãos, o adore, levante as suas mãos, glorifique Seu nome. Aqui o Rudney, presidente então do Conselho de Pastores aqui de Barueri e metropolitano também. Grata satisfação, quero dar boas-vindas a todos. E hoje nós vamos ter uma pequena meditação, um pequeno devocional. Para Aristóteles, o sermão ou a mensagem, a retórica perfeita era feita de 3 partes: o ethos, o paphos e o logos. O ethos é quem você é, o que você fez, o que você conquistou, por que eu tenho que te ouvir. O paphos é a emoção, o sentimento, e o logos é o conteúdo.
Então eu quero apresentar para vocês, né, dentro da perspectiva do Etos, um ministro que vai fazer esse devocional, que é o pastor de uma grande igreja que vai fazer 10 anos, que tem milhares de pessoas, com várias outros campos. Nosso pastor lá em Fortaleza, um irmão, um amigo chegado, Fabrício Miguel. Venha, por favor, Fabrício, receba-o com a salva de palmas. Pode sentar, gente, que bom estar aqui, momento precioso. Como eu gosto de estar com pastores, é assim, meu tempo preferido. Assim, eu amo pastores. Em março do ano que vem eu estou fazendo 25 anos como pastor, que fui consagrado ao ministério pastoral. E assim, eu sempre digo em todas as reuniões de pastores que eu estou, que é meu público preferido, é o grupo de pessoas preferido que eu gosto de estar. Eu conheço a sua luta, eu sei o que você passa, eu sou como você. Eu já tive frustrações na vida imensas como pastor, eu já pastorei igrejas que não deu certo, eu já entrei numa igreja com um determinado número de pessoas e saí com um terço das pessoas quando eu entrei, e eu sei da dor, da luta, do sofrimento, e sei também das alegrias, e é muito bom estar com vocês aqui hoje. Queridos, queria chamar a sua consideração para Números 12, e eu não vou ler o texto, pois eu não tenho muito tempo, mas o texto é sobre Miriam e Arão e Moisés, assim, um trio perfeito, organizado, ordenado. E quando existe um processo de desordem nessa trindade da liderança de Israel. E eu queria falar um pouquinho sobre ordem, sobre a recompensa, a beleza da ordem. Deus é um Deus de ordem. A criação de Deus é um processo de reordenar coisas. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, havia algo desordenado, então disse Deus: haja. Todo o processo de Deus é de ordem. Deus é obcecado por ordem. A Bíblia diz que Ele faz tudo a seu tempo, porque ordem também tem a ver com o tempo. Ordem é como Deus trabalha. Jesus era profundamente ordenado. A Bíblia diz que quando Ele vai multiplicar os pães, Ele faz as pessoas sentarem em número de 50. Quando Ele envia 2 a 2. Quando eles retornam, Ele pede uma prestação de conta. Tudo a respeito de Jesus é ordenado. Ordem tem recompensa, ordem tem beleza, ordem tem resultado. E quando a gente pensa em ordem, é algo divino, poderoso. A desordem é uma distração. A desordem é o alvo de Satanás na sua vida. Na vida de um pastor, o que Satanás tenta mais contra você é desordenar a sua vida, desordenar a sua liderança, desordenar aonde você está. Porque ordem é sempre um requisito para uma nova estação na sua vida. Existem coisas, enquanto você não ordená-las, você não passa de fase. Sim, chega um profeta e diz para um rei: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Em outras palavras, olha, para você passar dessa estação para a próxima, você precisa de ordenar algumas coisas, você precisa colocar em ordem. Isso é um requisito para um novo tempo. O que é ordem? Ordem é o arranjo preciso das coisas, cada coisa no seu lugar. O que é ordem? Ordem é continuidade da prosperidade. As pessoas confundem, existe um impulso inicial ministerial. Quando você começa algo, você tem um dínamo presente, um poder do Espírito Santo. É o que acontece com a igreja do Novo Testamento. O Espírito Santo desce e existe uma impulsão para o crescimento.
Mas depois, para manter o crescimento constante, a ordem é necessária. Por isso, muita gente para de crescer, porque não entende o princípio da ordem, que a ordem é continuidade da prosperidade, é continuidade do crescimento. Muita gente não entende que durante um tempo Deus te trata de uma maneira e durante outro tempo Deus te trata de outra. O que é isso? É dispensações. Quando eu era dispensacionalista na Assembleia de Deus, a gente cria a dispensação da inocência, do governo humano, e aí vai até chegar a dispensação da graça, mas eu não olho para isso escatologicamente mais, mas eu olho para isso como uma forma. Sempre existe uma dispensação como Deus trata o homem. Quando Israel sai do Egito, eles recebem maná. Quando eles passam o Jordão, agora eles têm que plantar e colher. E isso aí é onde muito pastor se perde. É porque existe um momento do maná em que as coisas acontecem e elas progridem, que você coloca a mão, é abençoado. E existe um momento que Deus fala assim: agora é a hora da ordem. Enquanto você não ordenar a sua vida, você vai ficar estacionado desse lado do Jordão. E às vezes eu vejo muita frustração em pastores, porque eles dizem: pastor, parece que a coisa não flui mais. Eu cheguei a esse certo ponto e a coisa não cresce mais. Ou eu cheguei a esse momento na minha vida e eu não vejo. Eu sempre olho primeiro para a ordem. Eu falo: qual a sua ordem? Qual a ordem do seu dia? A ordem do seu tempo? A ordem das pessoas ao seu redor? Ordem é uma obsessão de Deus. Eu podia só parar aqui e a gente falar 1 hora a respeito disso, sobre como Deus é obcecado por ordem. Porque ordem é o equilíbrio das funções ao seu redor. Ordem é o lugar de menos frustrações. Aonde existe ordem, não há frustração. Ordem é o lugar das expectativas corretas. Quando não existe ordem, as pessoas esperam mais do que realmente você tem para dar. Ordem é um ambiente de prestação de conta. Ordem é o crescimento permanente. Tem 5 recompensas da ordem. 5 recompensas da ordem. Primeiro, segurança. Aonde existe ordem, há segurança. Segundo, beleza. Aonde existe ordem, existe simetria. Sim, no mundo de Deus tudo é simétrico, por isso tem beleza. Você não precisa de pastorear uma igreja com um orçamento de 5 milhões de reais por mês para você ter um ambiente organizado, para você ter um ministério organizado, para você isso depende de algo dentro de você que clama por ordem. Terceiro, a recompensa da ordem é produtividade. Quando você se ordena, você se torna alguém produtivo. Quarto, paz. Quando você tem ordem, você relaxa. Olha, eu aconselho muitos pastores, e muitos pastores ansiosos, muitos pastores deprimidos, e eu sempre rastreio a um lugar de desordem. Quando você tem uma vida de desordem, a sua vida pessoal, as suas finanças, seu escritório, a sua rotina é desorganizada, você não tem paz, você não relaxa. Como é que um pastor não pode relaxar? Como é que ele não pode ter um tempo de tranquilidade? Como é que ele não pode ter um tempo de paz? Ele está sempre preocupado com o que está acontecendo. Nós somos responsáveis disso, porque nós não criamos ordem para que nós possamos ter paz na nossa vida. Ordem é um lugar de satisfação. Tudo Deus põe no seu lugar e Ele olha e diz: é bom, é bom. Quando você olha para algo ordenado, você diz: é bom. Você tem que ter um prazer na ordem. Você ordenar todas as coisas e olhar: que bom. A questão é que, por causa do trabalho estressante que você tem, muitos pastores acabam se tornando pessoas que colocam as coisas sempre para frente, sempre procrastinam. Por quê? Porque você não quer, você já está tão cansado que você não quer intervir mais nessa pessoa, mais naquela situação, e você deixa desordem ao seu redor. Aí você nunca descansa, você nunca tem paz, você nunca consegue dormir direito, você nunca consegue ter um ambiente espiritual por causa da desordem. O texto que eu não li, porque eu não tenho tempo, fala de 3 irmãos, 3 amigos.
Um ambiente ministerial perfeito, gente. Uma profeta, um apóstolo e um sacerdote. Imagine, uma profeta, um apóstolo, Moisés, e um sacerdote, Arão. Que ordenação perfeita. Um profeta, um libertador e um sacerdote. Uma família, uma liderança, uma nação. Mas aqui é o início da desordem, aonde isso roubou a paz de Moisés. A desordem tem a ver com pelo menos 2 comportamentos. Primeiro, um omisso, desposicionado e negligente e ausente, chamado Arão. Um injustiçado, desargumentado, chamado Moisés. E uma insatisfeita sem motivo, chamada Miriam. Ouça bem, uma insatisfeita sem motivo, um omisso, porque ela confronta Moisés e Arão não toma posição, desposicionado, e um injustiçado, desargumentado. Uma pessoa que não sabe fazer apologia daquilo que defende. Tudo isso porque Moisés decide casar com a globeleza. Tudo isso porque ele se alegrou, falou: agora eu vou casar com uma morena. Irmãos, aqui não tem a ver com a escolha de Moisés, tem a ver com algo que está por baixo. Cuidado. Quando você não tem um ministério ordenado, tem alguma coisa por baixo que está acontecendo que você não está vendo. Tem alguma coisa efervescendo por debaixo que você não está, porque não existe ordem. Aonde não existe ordem, alguma coisa está acontecendo. É algo, a desordem, irmãos, é um lugar onde nós confundimos os inimigos. Imagine, Moisés tirou Miriam e Arão do Egito, tirou Israel. E o que eles tinham no Egito? Um opressor chamado Faraó. E o que eles não podiam fazer? Se manifestar contra essa liderança, porque manifestou, cortou o pescoço. Então o que tinha deles? Uma insurreição incontida contra a ordem das coisas. E quando eles têm o primeiro problema, o que acontece? Eles têm uma insurreição contra Moisés. É um sentimento antigo para uma situação nova. E isso é um ambiente de desordem. Quando nós temos reações antigas para problemas novos. A ordem tem a ver com a renovação das nossas reações. Quando você reage como você reagia antigamente. Nós precisamos orar mais, nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos ler mais. Pastores têm que ler, pastores têm que ouvir coisa nova, pastores têm. Por que eu ouço o bispo JV obcecado? Porque ele sempre está trazendo alguma coisa nova. Eu falo: de onde esse camarada tirou isso? Qual foi o céu que ele ouviu isso? Porque nós precisamos ter respostas novas para problemas novos. Miriam e Arão tiveram respostas antigas para uma situação nova. O que eles fizeram? Eles confundiram o inimigo. O inimigo era Faraó e confundiram, porque a desordem confunde o tempo. Ouça bem, toda vez que você está num ambiente que você não ordenou completamente, e hoje o meu desafio para você é ordenar tudo ao seu redor. Ordene, seja obcecado por ordenar cada pessoa no seu lugar, cada sentimento, cada insurreição. Não passe a mão em nada, se esforce, tenha um momento de carão, de vergonha, de confronto, e tenha uma vida de paz. Não submeta-se a ambientes porque você está cansado. O seu cansaço vai custar caro demais para você. Deus está te chamando, põe em ordem tudo ao seu redor. E isso é um chamado para nós. A desordem confunde o tempo. A desordem começa quando eles têm esse tipo de reação. Você contamina o lugar onde você está com o resíduo de onde você veio. Desordem. Chega Miriam e diz: você acha que o Senhor só fala com você, Moisés?
e não fala através de nós. Sabe, se você tem ambiente de cabo de guerra espiritual, onde você lidera, você tem que colocar isso em ordem. Eu tenho pessoas na igreja que têm dons maiores do que eu. Eu tenho um rapaz na igreja em que ele tem um dom de curar que eu poucas vezes eu vi na minha vida. Eu tenho um rapaz na minha igreja que tem um discípulo que tem o dom de palavra de conhecimento, que eu vou com ele outro dia eu estava com ele num restaurante e chegou o garçom para entregar. De repente ele olhou para o garçom e ele falou assim: a sua filha que está no hospital, Deus vai visitá-la nesse momento. E o rapaz começou a chorar. Ele ajoelhou, ele trabalhava, ele ajoelhou e abraçou as pernas dele. Eu tenho pessoas que têm dons, mas nem por isso eu deixo de ser o pastor deles. Eles têm algo que eu não tenho, mas eu tenho algo que eles não têm. Você precisa de compreender quem você é. E você é o líder. Você é quem adestra a mão dessas pessoas. Você é o indivíduo que carrega o peso da liderança. Você é Moisés. Miriam pode ser uma profeta, mas você é o líder. Arão pode ser um sacerdote. Ele pode até ser mais carismático que você, porque ele está mais no meio do povo, mas você é o líder. Você ordena. Moisés ordenou a lei, ele ordenou os princípios, ele ordenou, e você nunca pode deixar de ordenar. Na verdade, o papel de um pastor é o tempo todo estar ordenando. Ouça, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Vida de pastor é desafiadora, porque se sua igreja crescer, é a igreja que é boa, mas se ela não for para frente, é você que é ruim. Aquele pastor é ruim de serviço. Aquele pastor, mas quando eles vão falar, rapaz, aquela igreja é boa. É um desafio, porque você carrega, é o seu jugo, é o seu, é o peso do seu ministério. E é por isso que você tem que ter obsessão por ordenar as coisas, por ordenar ministerialmente. A Bíblia mostra que Moisés não teve aqui força para colocar limites nesse espírito desordeiro. E quem sabe você está aqui e você está sem força para colocar limites num espírito desordeiro. Eu não sei se é só lá na igreja que eu pastoreio, né? Sempre existe um espírito desordeiro. Sempre existe uma insurreição contra a ordem. Sempre existe uma pessoa querendo mudar o estado das coisas. Com a última revelação, ele sabe fazer melhor que você, ele tem a compreensão melhor que você. E Moisés, ele estava num estado manso de ser. O que aconteceu com ele? Ele não teve força, ele não teve energia para colocar limites no espírito desordeiro. A Bíblia diz que ele era manso. Então o que acontece? O próprio Deus se levanta para ordenar as coisas, porque Deus não aguentou e operou. Deus se ofende com a desordem. Entenda, tudo tem que ser ordenado para que Deus desça. Assim como Elias ordena um altar, tem que ser ordenado. Deus chamou os três na porta da congregação, e Deus começa a dar a Moisés a autoridade de ordenar as coisas. Ele diz assim: olha, a qualquer profeta eu me faço conhecer, eu falo em sonho, mas com Moisés eu falo face a face. Se você lidera uma igreja, se você lidera um ministério, você tem a revelação do melhor para aquele ambiente, você tem a revelação para o crescimento. Deus fala com você face a face para ordenar o ambiente que você lidera. E quando você assume esse lugar, quando você olha criticamente para as coisas, você tem que chegar num ambiente em que você lidera, olhar para todo lado, criticar tudo que está acontecendo, pensar, refletir, deixar Deus falar face a face com você, a fim de que você ordene todas as coisas. Deus coloca as pessoas no lugar, Deus coloca a profeta no lugar. Ela
é visitada com lepra. Eu vou dizer algo para você: quando você ordena as coisas, Deus vai te validar publicamente. Deus vai te validar na frente da congregação, quando você é obcecado por ordem. Ordenar tem que ser o seu papel. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, a igreja do Novo Testamento começou a ordenar. É diáconos, é como vai trabalhar com as viúvas, depois quem vai ser enviado, depois tem concílio, organização das coisas, reunião, vamos enviar esse, o primeiro trabalho missionário. É uma obsessão por ordenar o crescimento e a progressão do Evangelho. Aonde não há ordem, as pessoas existem insatisfação. Miriam também, a insatisfação dela é fruto de um ambiente de desordem, onde nós não delimitamos tudo, onde eu tenho estado no momento do meu ministério que eu estou obcecado por protocolos, sabe? Como uma pessoa, eu tenho um protocolo todo quando uma pessoa chega a ser pastor, está tudo em papel. Alguém pergunta assim: como eu posso chegar a ser pastor nessa igreja? Eu tenho lá todos os passos. Falo: está aqui, meu filho, ó, é esse o caminho. Ah, como eu consigo ministrar louvor? Está aqui, ó, é esse o caminho. Esse é o protocolo. Ah, como eu consigo ser diácono? Esse é o caminho, aqui está o protocolo. Como eu posso ser líder de pequeno grupo, líder de célula? Está aqui o caminho, esse é o protocolo. Sim, eu estou obcecado por protocolos ultimamente. Por quê? Porque cria ordem, aonde ansiedade, aonde as pessoas não podem culpar você, que você não deu espaço. Não é você que dá espaço, é a pessoa que constrói o espaço dela quando existe ordem. Mas quando não existe ordem, a pessoa sempre joga para você. Você não valoriza Miriam, você não valoriza Arão, você não valoriza. Por quê? Porque nós não criamos os caminhos aonde o ambiente é ordenado e as pessoas são valorizadas por aquilo que elas fazem. Então existem expectativas erradas, existe um coração que acha que você é o culpado da não progressão daquela pessoa. Por quê? Culpa nossa, porque nós não criamos protocolos, porque nós não deixamos claro as coisas. Aonde não existe clareza, aonde não existe ordem, existe sempre um ambiente para frutificar a desonra. E por isso que ordem é tão importante. E hoje eu queria que você colocasse de pé, eu vou orar, já deu tempo aqui. Eu quero orar para que Deus te dê a graça para ordenar tudo. Feche os seus olhos comigo. Existe algo que está fora do lugar. Quem sabe a sua rotina está fora do lugar, suas prioridades. Alguém na sua vida está fora de lugar. Existem comportamentos que estão fora do lugar. Existem pessoas criando ambientes, falando de uma forma e você ainda não confrontou. É hora de você trazer as pessoas para a porta da tenda da congregação. É hora de você receber de Deus face a face, para você ordenar o seu ambiente, para você colocar ordem na casa. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida que você é um ordenador, que você é alguém que tem a vara, que você é alguém que vai ordenar ambientes, que você vai ordenar bandeiras dentro da sua igreja, mandamentos, protocolos, assim como Moisés foi ordenando a nação de Israel. Não é um ajuntamento de pessoas que fazem de um lugar uma igreja, não é 4 pessoas numa casa que fazem daquelas 4 pessoas uma família. É quando existem protocolos, é quando existem honra, é quando existe ordem, é que está pronto para crescer. Eu quero declarar um espírito de ordem sobre a sua vida no nome de Jesus. Uma mente, uma obsessão pela ordem, de criar ambientes onde a glória de Deus vai vir, onde a bênção de Deus vai vir. Em nome de Jesus, eu quero declarar autoridade para você confrontar pessoas, para você colocar pessoas no lugar, para você ensinar pessoas, para você não fugir, para você não procrastinar, para você ordenar o seu ambiente e ver aquele ambiente progredindo, crescendo, prosperando. O Deus da ordem é o seu Deus, o Espírito Santo da ordem é o seu Espírito, é o Espírito que está na sua vida. E em nome de Jesus, você como Deus vai olhar para o ambiente e vai dizer: haja luz, haja firmamento, haja
coloca tudo no seu lugar, tudo no seu momento. Eu quero declarar que todo espírito desordeiro que tentou quebrar a prosperidade das coisas está sendo colocado como um pó, como o bispo disse, e que nós vamos viver uma vida de ordem, de crescimento, de prosperidade, a fim que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida e você conclua o alvo do seu chamado, a sua vocação, para que você tenha paz. Eu quero declarar paz que vem da ordem, a tranquilidade que vem da ordem. Você vai descansar quando você ordenar tudo ao seu redor. Você vai ter paz interior quando você ordenar tudo ao seu redor. Você vai ter uma tranquilidade. Você não tem conseguido ser tranquilo e Deus está dizendo: investe na ordem, porque eu vou derramar paz sobre você em nome de Jesus. Alguém levante as suas mãos ao alto e adore ao Senhor, porque Ele é o Senhor da ordem, é o Deus da ordem, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Estou correndo para o aeroporto. Deus abençoe. Gente, pode se sentar de novo. Obrigado, pastor Fabrício. Fabrício tem que pegar um voo agora, gente. E ele tem que sair tão rápido assim. Eu queria ouvir o restante dessa mensagem. Depois você me manda o esboço, eu prego. Não está ouvindo. Essa mensagem sobre ordem é muito importante para quem quer prosperar. A Bíblia diz que aquele que ordena o seu caminho verá a bênção do Senhor. Eu sou obcecado por ordem. Eu tenho que me controlar para não querer tudo dentro de uma perspectiva perfeita, porque não existem igrejas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas, e eu não sou perfeito, eu desisti de ser perfeito. Agora, eu estou em progressão. Paulo fala: uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós precisamos identificar áreas desordenadas na vida, né? Alimentação desordenada, relacionamentos desordenados. Jezabel, lá na igreja de Tiatira, é uma desordem. Balaão, lá na igreja de Pérgamo, é uma desordem. Profetas que amam o prêmio da injustiça. E se você permite o pecado debaixo do seu manto de autoridade, você perde a visão, como perdeu Eli. Você não é responsável até que você saiba. No momento em que você sabe, a batata quente está na sua mão. Esses dias uma pessoa me mandou uma série de mensagens, falou: olha, você tem que mandar isso para aquela autoridade X. Eu falei: eu não vou nem abrir as mensagens, porque eu não vou abrir, não vou mandar mensagens, isso não é responsabilidade minha, então eu não quero nem saber. Porque quando eu sei, eu sou responsável. Se eu sei que tem um líder dentro da minha comunidade vivendo em pecado e eu não faço nada, aquilo me atinge de verdade, atinge todo o corpo. No momento em que você sabe que tem alguém no erro, no pecado, dentro da sua liderança, e você não toma uma atitude, aquilo vai contaminar a atmosfera onde você está. Aquilo vai prejudicar as pessoas, aquilo vai prejudicar o seu púlpito, aquilo vai, de alguma maneira, desordenar as coisas. A Bíblia diz que havia caos, desordem, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E tudo que Deus fez no verso 3 ao verso 27, 28 de Gênesis foi colocar ordem. Deus só colocou ordem no capítulo 1 de Gênesis. Ele estava colocando as nuvens no lugar, estava colocando as águas no lugar, a porção de terra seca. Ele estava colocando, e depois que tudo estava ordenado, e Maimônides é um dos rabis mais famosos em Israel, do século XI, ele diz que a paráfrase que ele faz de que Deus viu que tudo era muito bom, ele viu uma ordem, ele viu um esquema ordenado, ele viu tudo em ordem, tudo em perfeita perspectiva. E quando você ordena as coisas, inevitavelmente você vai ter o fluxo de uma bênção.
Eu não quero comprar numa empresa que não esteja organizada. Se eu vejo desordem numa empresa, eu acho que aquela empresa não está indo bem, então eu não quero comprar nada ali. Eu não quero ir numa concessionária suja e comprar um carro lá, porque eu não sei o que está também naquele carro que eu estou comprando. Quando você chega a uma igreja, você espera um mínimo de ordem. E existem coisas simples, protocolos, como disse o Fabrício, o som tem que estar em ordem. Eu estava na Bethel Church e o pessoal da Bethel Music estava com uma conversa e muitas perguntas, e o líder da Bethel, o Brian Johnson, disse: a pessoa mais importante do ministério de louvor é o técnico de som. Porque ele pode botar tudo abaixo. E se o seu som na sua igreja não é bom, lamento dizer que você tem pouca qualidade na mensagem. Você pode ter a melhor mensagem, mas se a mensagem não chegar clara, objetivamente às pessoas, sua mensagem está sendo realmente comprometida. Tem ordem na liturgia, Você vê alguns louvores com 4 celebrações e 1 adoração. Não, é outra coisa, história. Você vê a maneira como se coordena cada música, tem que ser muito intencional. A ordem, a sequência das músicas tem que ser intencional. Tem gente que começa no Santo dos Santos e termina no átrio, Então tem uma sequência muito, muito objetiva sobre a maneira como você conduz uma liturgia de adoração. Porque você tem que terminar no Santíssimo Lugar. Como é que você sabe que está no Santíssimo Lugar? Você olha para as pessoas, elas não estão aqui. Agora, quando você termina o louvor e está todo mundo assim olhando para o lado, você fala: fomos até o Santo Lugar, talvez. Se brincar, fomos no átrio. Quantos estão comigo aqui? Então, você tem que ser intencional na liturgia. Aí vem uma pessoa fazer um momento profético depois de uma adoração, e ele pega tudo que foi construído e joga no chão. Ele fala assim: olha para mim. Não quero olhar para você, eu quero olhar para Deus. Se esse é o propósito, dar uma palavra, Você tem que levar as pessoas mais alto. Você tem que construir esse ambiente, esse lugar onde Deus se sente confortável de estar. Como é que você constrói um lugar onde Deus fica confortável? Humildade é a grande chave. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu habito no alto e sublime trono, e habito também com o quebrantado e contrito de coração. Deus se sente à vontade no meio de pessoas realmente humildes. E humildade não é o que muita gente pensa. Humildade nunca é diminuir sua força, é reconhecer sua fraqueza, seus limites. Tem gente que se acha humilde porque fala: não, eu não sou nada disso. Boa mensagem. Não, que boa mensagem, glória a Deus nas alturas, paz dentro. E está complicado. Está complicado. Quando o cara começa a se desfazer de si mesmo, ele não prova humildade. Você não prova humildade quando você é bom em algo e você se desmerece naquilo. Não, obrigado. Você chega como o Bill Johnson faz, Ele ensina isso e diz assim: Senhor, eu recebi algo que é seu, eu quero te agradecer e quero te entregar. Isso é diferente, desse espírito que tenta se anular. Existe uma intencionalidade, uma sabedoria em cada aspecto do culto. Se você vai tirar a oferta, por exemplo, se você já fala assim: olha, dizem por aí que a igreja está roubando. O cara nem está pensando que está roubando, mas já começa a pensar. Dizem por aí que o dízimo não é bíblico. Irmão, prepara para você mostrar que é. Porque se você chegar no final e não mostrar que é, você atrapalhou aquele momento. Você é um estorvo numa reunião. Você tem que ser intencional em todas as questões relacionadas. Sua mensagem, ela não precisa ser extensa, ela só precisa ser objetiva. E às vezes as pessoas querem terminar o culto esgotando tudo o que queriam dizer. Termine o culto na melhor parte. As pessoas vão ficar assim: mais, volta depois que você vai ter mais. Aí o sujeito espera falar tudo e baixa. Quando vocês querem que eu termine? Queremos. Chega, já encheu demais,
Então você não precisa ser extenso, né? Jesus falou: não é pelas muitas palavras que você será ouvido. Então eu estou dando para você questões. Eu teria uma mensagem para falar só sobre liturgia, né? Existe uma intencionalidade em tudo que se faz, né? O pessoal fala do fundo preto, infinito, né? LED, a disposição das coisas, tudo. Existe uma sabedoria das cores, né? Existe uma coisa chamada neuroarquitetura, né? O seu cérebro funciona de maneira diferente de acordo com a temperatura do lugar, né? O ambiente modifica a maneira como você recebe a mensagem. Então você tem que sim preparar um ambiente onde as pessoas possam ouvir a mensagem de maneira agradável, objetiva e específica. Você não pode e não precisa ficar dando 51 tópicos na sua mensagem sobre como ser feliz. Tem gente que extenua, né? As pessoas, você não está dando um estudo. Existem duas unções, né? Tem um livro fantástico do Kenneth Hagin chamado Compreendendo a Unção. Domingo à noite, o domingo de manhã, o culto principal, não é para você ensinar, é para você pregar mesmo, é para você proclamar a mensagem. Você é um proclamador, você está falando as verdades. Você não está esmiuçando, você não está em sala de aula. Sala de aula é outra coisa. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão comigo? Então, esse princípio da ordem atinge todas as coisas relacionadas a você, né? Se você vem com um sapato colorido assim para pregar, às vezes as pessoas não vão prestar atenção na mensagem, vão prestar atenção no seu sapato. Já viu sapato de pregador já? Perdão, falei com alguém aqui? Não, falei não. O cara, você só viu o sapato, né? Assim. Foi o como é que é o nome dele? O Tony Robbins, que disse que ele se veste de preto, e o Steve Jobs também falava a mesma coisa, porque você não toma atenção para você, entendeu? Então você não precisa. Tem que ter um protocolo com o pessoal do louvor. Lá na igreja, por exemplo, a gente não tem protocolo de roupa aqui na igreja, né? Mas a gente não quer um pavão lá no púlpito. Não quer um pavão. Você não precisa de uma pavoa, né? É pavoa que fala? E se a menina estiver chamando atenção para o corpo, irmão, prepara. Todo mundo vai fechar o olho assim, adorar no Santo dos Santos, porque ninguém quer ver o corpo. Ninguém veio aqui para ver o corpo da menina. Então às vezes você fala assim: menina, você não sobe. Isso não acontece mais, tá? Ou acontece? A ideia não é essa. A ideia é chamar a atenção de Deus, e não chamar a atenção para Deus e não para você. Se você é um pregador que quer chamar a atenção para você, um ministro de louvor que quer chamar a atenção para você, você está numa posição difícil. Lúcifer quis fazer isso. Então, você não precisa de retórica, né, de impostação de voz. Se a sua voz é grossa, seja grossa, continua sendo grossa. Mas se a sua voz, se você desce no púlpito e fala diferente do que você fala aqui em cima, seja você. É o que todo mundo quer. Seja você. E quando você aparece, nós vamos aplaudir, porque Deus te fez assim, do jeito que você é, e assim que Ele quer que você seja para todo mundo. Mas o Cláudio Duarte é um ministério. Ele vai lá e faz aquele negócio. E ele é aquilo ali, ele é pior, na verdade, quando a gente está sozinho com ele. Ele é um pouquinho piorado. E um grande amigo, e muito honesto, e muito sério, a propósito. Então é isso, eu acho que terminou 11 da manhã. Eu estou querendo cumprir a mensagem. Você tem que terminar na melhor parte. Eu acho que não está na melhor ainda. É para subir. Mas, gente, é isso. Eu quero apresentar para vocês a esfera. A mensagem do Fabrício foi muito contundente. Esse é um tema nosso, muito presente na nossa cultura de igreja. Nós zelamos por essa questão da ordem. Se você vai lá na igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, de Laodiceia, existem pontos que Jesus está falando sobre questões bem
situações bem pontuais em cada igreja. E a pergunta é: o que Jesus diria para a comunidade das nações de Alphaville? O que Jesus diria para a sua igreja especificamente? O que Jesus está dizendo hoje para você? Uma das coisas para estabelecer a ordem é que Deus fala com o anjo da igreja. E se alguém trouxe uma mensagem para você, é porque você já ouviu essa mensagem sobre a igreja. Se você não ouviu essa mensagem sobre a igreja, jogue fora, porque a profecia vem para confirmar alguma coisa que eu já recebi. Quantos me entendem? Quantos estão comigo? Então, quando chega o profeta que quer ser um oráculo, isso é desordem. E por vezes as pessoas querem chamar atenção para si. E quando alguém quer chamar atenção para si, ela está luciferizada. A propósito, chega lá na sua igreja amanhã e fala assim: ó, eu fiz uma reunião, estavam falando de você. Eu estou com a mensagem sobre o carteiro, o porteiro e o ferreiro. Nós recebemos a carta de Deus, e transmitimos aos homens. Nós somos as cartas vivas. Ao anjo da igreja, Deus está falando com alguém na igreja, o responsável. Se eu chegar em um lugar, eu vou falar com o responsável do lugar. É com o responsável a quem eu me refiro, me reporto. Deus fala com o responsável. O texto que o Fabrício leu coloca Miriam no lugar dela, coloca Arão no lugar dela. Ela fica leprosa e o arraial não se move até que haja ordem. O arraial fica parado 7 dias. E Deus diz: se o seu pai lhe cuspisse o rosto, como ficaria? Deus está dizendo: ela levou uma cusparada no rosto do seu próprio pai, porque ela inverteu a ordem. Deus está dizendo: a autoridade é Moisés. Miriam, contente-se com o seu lugar, que é um lugar de honra, inclusive. Quantos estão comigo aqui? Quantos estão comigo? E quando essa desordem surge, vem o juízo. Lepra. Quantos profetas leprosos? Nadab e Abiú, fogo estranho, morte. Datã, Abirão, os 250 príncipes da congregação. O inferno, o Hades abriu. Você já viu um texto onde diz que o inferno se abriu para engolir uma pessoa viva? A rebelião, aquela rebelião, foi extremamente traumática, porque as famílias foram consumidas. Acã, por que vocês perderam a guerra? Porque tem pecado no arraial. Está dando tudo errado porque você não identificou que existe uma coisa acontecendo dentro do seu ambiente de liderança que está levando você às derrotas. E se você não arrancar esse câncer, ele vai ter metástase e vai comprometer o corpo inteiro. Então tire o pecado debaixo do seu manto de liderança. Se alguém está em adultério, não permita que essa pessoa imponha as mãos. A propósito, se alguém não é dizimista, não deixe que ele lidere. Ele pode ser membro, pode frequentar a igreja, pode fazer parte, mas botar a mão sobre as pessoas, impor as mãos, orar pelas pessoas, ele está inabilitado. Por quê? Porque ele adora Mamon, ele adora as necessidades dele, ele tem medo. E o sintoma de Mamon é o medo. Quando Jesus fala da ansiedade, ele fala: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. A ansiedade é sintoma de quem serve a Mamon. Mas quando você tem um pai, você sabe que ele vai cuidar de você. Então põe em ordem sua vida financeira. A ordem tem que estar em todos os aspectos da vida, Você não precisa comer mais do que você precisa. Você não precisa dormir mais do que precisa. A propósito, você precisa dormir o que você precisa. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Pastor Felipe vai falar um pouquinho sobre a rede Esfera, mas eu quero, antes disso, abençoar a sua vida. Muito obrigado por ter vindo. Nós estamos fazendo isso em várias cidades. Essa semana eu fiz em Goiânia, fiz em Belo Horizonte. Estamos começando aqui, Então não desprezeis os dias dos pequenos começos.
Então estamos querendo conectar pessoas a uma visão, estabelecer uma ordem, um alinhamento. Alinhamento é ordem, né? Você se alinha com uma visão, então você começa a receber o benefício. Veja o corpo, né? É quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. É como o óleo que desce da cabeça, da barba, da orla, do vestido. Então você recebe daquilo ou de onde você está alinhado. Quando você entra numa congregação e está sob o teto daquela congregação, você começa a receber o que vem da cabeça, o que vem da liderança, o que vem de cima. Por isso você não pode estar sob uma liderança em pecado, porque aquilo vai comprometer você. Alinhamento é uma coisa séria. Relacionamentos são coisas mais importantes da vida. Feche seus olhos. Essa é a hora de você colocar coisas em ordem na sua vida. Sua vida de oração, devocional. Você lê pelo menos, pastor, um livro a cada 15 dias. Como é que você vai pregar uma mensagem nova se você não lê? Você fica requentando sermão? Você acha que as pessoas vão aguentar isso a vida toda? Ir para a igreja e ouvir as mesmas mensagens, os mesmos discursos, as mesmas piadas, as mesmas histórias? Coloque seu devocional em dia. Amanheça e fale com Deus. Dedique-se. Coloque coisas pontuais no seu relacionamento com seus filhos. Por favor, não seja um brucutu ignorante para tentar estabelecer a ordem. Às vezes você vai tentar consertar, acaba estragando o resto. Haja com nobreza, com grandeza, e Deus vai te honrar publicamente quando você decidir ordenar as coisas. Você sabe por que um pastor é ordenado? Porque ele tem ordem. Nós não podemos ordenar alguém ao ministério que não seja uma pessoa organizada minimamente. Satanás foi o cara que provocou desordem no céu e ele foi expulso. Expulse a desordem da sua vida. Pai, hoje estamos aqui e queremos receber de Ti a Tua palavra. O que o Senhor está dizendo à comunidade das nações? Qual é a Tua mensagem para cada ministério aqui, cada instituição, cada empresa, cada igreja, cada família? O que o Senhor está falando para São Paulo? O que o Senhor está falando para o Brasil? Qual é a mensagem que Tu tens para essa geração? Queremos ouvir-te. Não queremos ser insensíveis como os fariseus, que veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e João Batista, e eles diziam que ele tinha demônio. Eles simplesmente não choraram quando lamentações foram cantadas, e não dançaram quando cânticos alegres foram ministrados. Nós queremos, Senhor, hoje nos alinhar com o céu. Nossos corações estão à busca de um alinhamento com o céu, e queremos identificar esses arquétipos, essas coisas que querem de alguma maneira desordenar a nossa congregação, a nossa comunidade. O espírito de rebelião, o espírito de Jezabel, os nicolaítas, a graça barata, Senhor, a sinagoga de Satanás, aqueles que perseguem, a frieza de Sardes, a mornidão de Laodiceia. Hoje estamos aqui para confrontar o que queremos mudar, e vamos mudar, vamos virar essas chaves, vamos sair do outro lado e vamos nos comprometer com a mudança. Hoje saímos daqui com decisões tomadas. Nós vamos melhorar quem somos, o que fazemos, nossos relacionamentos, o acesso que damos às pessoas, o acesso que não damos às pessoas. Vamos tomar decisões sobre horários, disciplinas pessoais. Vamos tomar decisões sobre o que vamos acalentar, receber, aceitar, e o que vamos rejeitar. Não estamos cansados, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renova as forças. Que eles caminhem, não se fadigam, que eles corram, não se cansem, que eles voem como as águias. Abra suas asas. Abra suas asas. Levante as suas
suas mãos e receba poder para executar no que você foi chamado. Conte com isso. Deus está te dando a capacidade, os dons para você executar as coisas que Ele lhe chamou. Por um instante o adore, por um instante glorifique seu nome, por um instante celebre, por um instante exalte. Diga palavras de adoração, diga palavras de louvor. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu quero apresentar a Esfera Partnership em 5 minutos, te falar o que é e como você pode fazer para participar. O que é o Esfera Partnership? É uma rede de apoio e mentoria para sua igreja. Esse é o principal objetivo. Eu me lembro que de 2014 a 2017 eu pastoreei a nossa igreja de Taguatinga. E hoje eu tenho 10 anos de ministério pastoral, estamos aqui em Alphaville. Mas o meu bispo tem 28 anos de ministério pastoral, quase 30. Então eu não preciso errar os erros que ele já errou. Então mentoria é crescimento sem dor. Com certeza ele já viveu e superou e resolveu muitos dos problemas que eu ainda irei enfrentar. Então, com uma mentoria, eu não perco tempo naquela área, porque alguém já me ajuda a resolver aquilo. O que é a comunidade das nações? Talvez você entrou aqui hoje pensando: o que é a comunidade das nações? Não conheço essa igreja, né? A comunidade das nações iniciou-se em 2003 pelos bispos J.B. Carvalho e a bispa Dirce Carvalho, né? O nosso bispo possui 28 anos de ministério pastoral, é teólogo, compositor, escritor de 13 livros, diretor-presidente da editora Chara, tem uma família linda, pai de 2 filhas, a Chara e a Caris, princesas assim incríveis. E onde nós estamos, quero mostrar um pouquinho a vocês. Nós temos mais de 22 igrejas no Brasil e no mundo. Esses pontinhos vermelhos aí são as igrejas físicas, os templos que nós temos, e milhares de pessoas alcançadas pela Exo Church, que é a nossa igreja online, que são esses pontinhos verdes aí, são as localidades onde nós temos grupos de pessoas que acompanham o nosso trabalho pela igreja online, a igreja digital. E hoje o nosso cadastro aí de membros na nossa base de dados são mais de 33 mil pessoas, né? Então é uma igreja que tem aí 18 anos e Deus tem nos abençoado. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Quais são suas principais dores ministeriais? Essa é uma pergunta que é muito importante. E esse é o objetivo dessa mentoria, né? O solitário incorre contra a verdadeira sabedoria, e na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quais são os princípios do Esfera Partnership? Primeiro, inspiração e inovação. Ser uma fonte de inspiração e inovação para igrejas de todas as nações, né? Crescimento, estimular o desenvolvimento e crescimento de ministérios independentes e treinar e equipar igrejas para um novo tempo, né? Isso é importante, precisamos nos atualizar, né? Precisamos de novas formas. Exemplo, 4 amigos levam um paralítico a Jesus, eles não conseguem entrar, mas qual era o objetivo? Levá-lo a Jesus. E eles não falaram assim: olha, está lotado, não tem, a porta aqui tem um bloqueio, não dá mais, desculpa, nós tentamos, vamos voltar. Não, eles inovaram. O objetivo era levá-lo a Jesus. Então eles, espera aí, vamos achar uma outra maneira de alcançar o mesmo objetivo, né? Respeito às bandeiras. Então o Esfera Partnership, ela não vai ter interferência nas questões administrativas, financeiras, jurídicas, organizacional do ministério, né, do seu ministério. E gerar valor, que é proporcionar acesso a conteúdos relevantes que gerem valor para as igrejas locais. Então esses são os princípios do Esfera Partnership.
né? Quais são os benefícios de fazer parte dessa rede ministerial, dessa rede do Esfera? Ter um material de apoio, né? Mensagens, estudos para GCs, nós usamos essa nomenclatura, grupos de comunhão, né? São células, mídias sociais, terá acesso também a treinamentos, exemplo, Ministério de Casais, Music, modelo de pastoreio, estrutura ministerial e outros, como por exemplo, uma das dores de um ministério: como eu organizo o ministério de casais na igreja? Como que eu posso fazer isso? Então é uma mentoria, né? Como que eu vou organizar o louvor? É uma mentoria, né? Inspiração, né? Eventos, editora, igreja, online, formação de líderes, tecnologia também serão benefícios, e mentoria, suporte individual e em grupo para pastores e para o seu time, né? Nós fazemos isso, nós já levamos o nosso staff para uma outra igreja, uma igreja que na área de organização é referência, e nós passamos 3 dias ali aprendendo, né? Então nós entendemos que quando nós olhamos para quem deu certo, nós buscamos os princípios, nós buscamos o que aquelas pessoas fizeram. Quero mostrar aqui algumas de nossas mentorias, né? Sala de cura, por exemplo, com a pastora Jéssica Neres, é uma mentoria. Processos de crescimento para a igreja, com o bispo Carlos Damasceno, lá de Belo Horizonte, né? Um cara incrível, um cara inovador, né? Vai trazer muitos princípios aí. Movimento profético para crianças, com a pastora Leia, ela tem feito um trabalho extraordinário lá em Brasília, nas nossas igrejas lá, né? A gente sabe que a criança é o futuro, né? E ela é muito atacada hoje, e a gente acredita que não há uma idade mínima para ser cheia do Espírito Santo. João Batista foi cheio ainda no ventre, né? Maria foi visitada adolescente e teve uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Então nós acreditamos nesse movimento. Etiqueta corporativa para liderança e voluntários é uma mentoria. Aconselhamento cristão com a pastora Débora Santos. Louvor e adoração com a Karen. Ministério de Mulheres. Processos ministeriais, pastor Tiago Carneiro. Planejamento estratégico para igrejas. Estratégia para o pastoreio de famílias. Então nós acreditamos que talvez estejam aí a resposta para algumas dores que nós enfrentamos no ministério, né? Como montar uma estrutura de atendimento, como montar uma escola, né? Você precisa treinar, você precisa ensinar a sua liderança. Se tem alguém na sua igreja pregando uma coisa contrária daquilo que você acredita, é porque você não está ensinando essa pessoa, é porque você não está passando o DNA do seu ministério para essa pessoa. Então como fazer isso? Como montar uma escola e para ensinar a missão, visão e propósito, aquilo que vocês acreditam, dos vários temas e conteúdos, o que nós acreditamos sobre cura, o que nós acreditamos sobre batismo no Espírito Santo, o que nós acreditamos sobre atendimento pastoral, sobre alinhamento espiritual, sobre profético. Então é necessário que se haja esse ensino. Aqui o nosso último encontro, né? Algumas fotos, o nosso bispo, pastor Fabrício, tivemos a honra de ouvi-lo hoje. Pastor Cote, que é um cara incrível, o bispo Carlos ali, o pastor Josué Gonçalves, que faz parte, né? E essa galera aí que compõe esse time maravilhoso, e você pode ter acesso a tudo isso, né? Eu gosto muito da lei do exemplo. O que recebeu 5 talentos, a Bíblia diz que o que recebeu 2 talentos, a Bíblia fala que do mesmo modo saiu a negociar com eles. Do mesmo modo de quem? Do que recebeu 5 talentos e multiplicou para 10. Então o que recebeu 2 talentos, ele tinha 2 referências: o que recebeu 5 e multiplicou para 10, e o que recebeu 1 e enterrou. Então ele seguiu o exemplo de quem estava dando certo. A lei do exemplo. Do mesmo modo saiu a negociar com eles, né? Nós temos alguns planos: Start, Bronze, Gold e Platinum, né? Vocês terão esses acessos, esses descontos na nossa editora Chara. E como que eu faço, pastor, para entender melhor o Esfera Partnership?
você pode falar conosco por meio desse WhatsApp, você pode tirar todas as suas dúvidas, tem uma equipe, é só focar nesse QR Code, vai ter uma equipe que vai tirar todas as suas dúvidas. Nós entendemos, queridos, que precisamos andar juntos e precisamos compartilhar aquilo que nós temos. Eu quero orar, mas antes disso eu quero dizer que um dos princípios, existem 4 colunas que sustentavam a igreja primitiva. Atos capítulo 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esfera Partnership é o partir do pão, é pegar o que eu tenho e partilhar com alguém. Então, todos nós temos muito a aprender e também muito a ensinar. Na verdade, um líder que não está aprendendo constantemente é um líder que não vai crescer. Então, esse é o propósito do Esfera Partnership, é pegar aquilo que Deus nos deu junto com outros parceiros, outros pastores de outras igrejas, é algo interdenominacional e partilhar, né? Eu tenho certeza que todos nós temos dificuldades ministeriais e por que não olhar para alguém que deu certo, que está funcionando e também compartilhar aquilo que deu certo e que está funcionando na sua igreja, amém? Qualquer dúvida, QR Code, o WhatsApp do Esfera Partnerships, você pode tirar todas as suas dúvidas. Vamos ficar de pé? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Quero dizer que estamos à disposição, eu, pastor Felipe Ottoni, pastor Júnior Negueb, os pastores aqui da igreja, e estamos à disposição de cada um de vocês. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por cada líder, por cada pastor aqui presente, por aquilo que eles representam, por cada ovelha que estão debaixo do pastoreio deles. Eu oro pedindo uma proteção especial sobre cada um deles, que o Senhor os guarde, os proteja, não só eles, mas suas famílias, suas igrejas, em nome de Jesus, e que haja um renovo sobre cada um de nós. Sua palavra diz que por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia após dia. Nós queremos esse renovo contínuo sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas igrejas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês.